Vamos continuar então nesta parte da adoração wesleyana. A gente acabou de ver os meios de graça. Vamos continuar agora aqui nessa aula 18, falando sobre ainda a questão wesleyana e a contribuição para a adoração da igreja hoje, né? Inclusive a sua influência, que é fantástica. Deixa eu já abrir aqui a apostila. Embora apareça 13 aí, mas é a aula 18. Vamos lá. A herança enológica wesleyana da adoração. De que forma a gente tem essa herança? A gente vai explicar agora o que é a enologia e o que é a inódia, né? São dois termos diferentes aí, enologia e inódia. É interessante, muito interessante mesmo. Então, essa aula vai ser a herança enológica wesleyana da adoração. Definindo os termos primeiro. Então, vamos primeiro trabalhar os termos, para depois explicar a matéria, né? Definindo os termos. Muitas vezes, no decorrer do nosso estudo, nos deparamos com os termos inódia e inologia. É importante distanciar os dois para que o aluno entenda melhor a proposta da aula. Em uma explicação mais simples, inódia refere-se a uma coleção ou conjunto de obra, tipo acervo de músicas e coletâneas. Cuidado que pode cair em prova isso aí. Então, a inódia é a coleção de obra, tá? Coleção de obra. Já o termo inologia quer dizer a respeito de estudar a estrutura da canção, seus propósitos, suas ideias, intenção, filosofia e obra. Então, a inódia é o que você vê por fora. A enologia é o que você vê por dentro. A inódia é uma coleção de dinários, uma coleção de obras. A enologia é o estudo dessas obras na teologia, comportamento, educação, por aí afora. São termos interligados, mas que possuem ênfases bem distintas. Quando mencionamos que tal compositor possui 3 livros de coletâneas musicais, etc., estamos referindo à inódia. Mas quando dizemos que tal compositor usou uma rima para evidenciar um assunto, já estamos falando de inologia. Está entendendo? Inódia é a coleção. Inologia é o estudo da música. Inódia é a coleção de obras musicais. Vários inários, tudo junto, eu tenho a inódia. Mas quando eu estudo a música em si, eu tenho a inologia, que é o estudo da música, o estudo teológico dela, o estudo educacional, o estudo comportamental, o estudo social dela. Aí eu tenho a inologia, que é inoslogia, né? Estudo dos hinos. A força das canções. Observou bem José Carlos de Souza ao propor sua linha de tempo, vida de Charles Wesley. Ele nasceu em 1707 e morreu em 1788. Lembrou que seria difícil imaginar o desenvolvimento e a expansão do metodismo sem a força dos seus cânticos. Charles Wesley nasceu no dia 18 de dezembro, portanto, irmãos, hoje é dia 14, né? Então aí, ó, 14, daqui 4 dias comemora-se o aniversário do Charles Wesley, de 1707, em Epworth, Lincolnshire. Ele foi um dos últimos filhos de Samuel e Susana. Vamos ver aqui a ortodoxia como as primeiras coisas. E de acordo com o historiador Richard Eisenhower, o movimento wesleyano inicialmente pode ter parecido uma continuação natural da vida devocional e das ideias da casa pastoral de Epworth, porque Susana, a mãe de Charles, os ensinava com severidade e devoção. Charles Wesley ingressou no Christ Church, Universidade de Oxford. Eu dei aula lá 6 meses agora, naquela região, né? Dessa igreja aí, lá em Oxford. Em 1627, conforme a história mostra, ele não se destacou pela sua piedade ou seriedade, deixando de ser levado, inclusive, pelo ambiente mais liberal da universidade. E, por isso, chegou a ser desaprovado por John, que era John Wesley. Contudo, se redimiu após sua investida nas diretrizes do Clube Santo e, posteriormente, em sua experiência do coração, ocorrida no dia 21 de maio de 1738. Quer dizer, a de John Wesley foi dia 24, né? A de Charles, dia 21. Vamos entender aqui, então, a herança inológica wesleyana. Tá vendo o que eu tô falando aí, ó? Herança inológica, não inódia. A inódia seria a coleção. Aliás,
o Carlos Wesley e o John Wesley, eles lançam uma coleção. Alguns momentos aí, eles lançam algumas coleções, músicas para o povo chamado metodista e tal, ali é Inódia, né? A busca pela santificação do coração e vida já tomava conta de John Wesley, desde que leu Thomas Kempis, A Imitação de Cristo, e Jeremy Taylor, O Viver e o Morrer Santo, em 1725. Por isso é plenamente compreensível o desacordo momentâneo sobre os aspectos da vida da universidade. No entanto, em pouco tempo, Charles mudou de postura. Em 1729, inicia o primeiro broto do metodismo. Mais tarde, Charles Wesley lembra: a diligência me conduziu para o pensamento sério. Eu participava de sacramentos semanalmente e persuadi 2 ou 3 jovens estudantes a me acompanharem e observarem o método de estudo prescrito pelos estudos da universidade. Isso me valeu o inocente apelido de metodista. Sobre a sua influência, né? A produção de Collection, aí sim, agora é Inódia. A produção da Collection de John Wesley, em 1738, serviu de base para o tamanho desempenho que seu irmão Charles presta ao povo de Deus. Seus hinos tornaram-se patrimônio da igreja, em sentido amplo, pois várias denominações começaram a entoar suas canções em seus serviços. John Wesley, além dos ensinos de sua mãe, conheceu também a devoção dos morávios na adoração, o que era uma tradição luterana. Participava dos cultos dos morávios e assim traduziu diversos hinos deles e publicou, junto com outros hinos de origem diversas, sob o título A Coleção da A Collection of Psalms and Hymns, uma coleção de salmos e hinos, Charleston, 1638. Então ele ouvia também os alemães cantarem, ele fazia também uma tradução, né, dos alemães para produzir esse material para o povo wesleyano. Lugar de teologia na adoração, tradição wesleyana. Olha que legal. O sermão cantado. É interessante isso, gente. O Carlos Wesley fazia um sermão cantado, meu. É muito bonito. O sermão cantado, em uma rápida explanação, José Carlos de Souza diz: não se pode subestimar a importância de Charles Wesley na história do movimento metodista. É certo que havia significativas diferenças entre os irmãos John e Charles, de temperamento, em relação à avaliação dos pregadores e leigos, e, sobretudo, quanto ao relacionamento com a Igreja da Inglaterra. Então, sermão como base. Charles colocava sempre em primeiro lugar a igreja estabelecida, e John o metodismo, ainda que ambos se opusessem fortemente à separação. Com todas as diferenças, a unidade dos irmãos Wesley e toda a comunidade centrava-se no sermão, e por isso a homilia era a base da harmonia. Olha só, toda a teologia wesleyana e adoração estava baseada no sermão. Por quê? Supostamente o sermão é o que Deus está falando, através do seu servo. Então eles não aceitavam nada externo que não fosse do púlpito. A homilia, então, nesse caso, a homilia era o centro. A palavra pregada tornava-se mensagem cantada, e assim estabelecia o reino de Deus. Em nossos dias, a adoração se distancia do sermão, e muitas vezes até contradizem. Eu vou repetir, Flávio. Em nossos dias, a adoração se distancia do sermão, e muitas vezes até contradiz. Por isso que eu estou aqui com vocês, sendo professor. Daqui uns dias eu vou estar com vocês num culto, vocês sendo pastores e pastoras, e eu vou ficar muito feliz em ver o desempenho pastoral, porque foram meus alunos. Eu estou ensinando aqui, ó, diante de vocês, que a cultura wesleyana, a adoração está centrada no sermão. E muitas das nossas igrejas já perceberam disso. O sermão que dita a linha wesleyana ou nazarena de adoração. E não contradiz. Então, assim, o púlpito ainda é para nós o lugar que Deus fala conosco. Para nossas igrejas ainda, o fator central da reunião é o sermão. Não que seja mais importante que o louvor, é porque Deus vai falar com a gente. O louvor, eu falo com Deus. O sermão, Deus fala comigo. Anota isso aí, essa frase é muito bonita. O louvor, eu falo com Deus. O sermão, Deus fala comigo.
Por isso que eles faziam músicas de acordo com o sermão. A força que cantava. Charles foi um pregador excelente, tal como seu irmão John, a partir de 1756. Aliás, tal como seu irmão John, a partir de 1756, Charles diminuiu a itinerância e fixou trabalho em Bristol, como também em Londres. Foi a época em que mais se dedicou a compor. Historiadores estimam entre 6.000, 6.500 até 9.000 canções. Na verdade, gente, não era assim 9.000 músicas inéditas. Muitas canções dele, ele usava a mesma linha de melodia e acrescentava letras diferentes, entendeu? Então, aí isso consegue fazer muito mais do que... Porque o cara compôs 9.000 melodias diferentes, cara. Eu vou falar pra você, ó, tem que ser realmente algo sobrenatural mesmo. No caso dele era também, mas não era bem assim, não. Ele usava a mesma letra para a mesma música para outras letras, né? A bem da verdade, estudando sua obra, este montante é expressivo, porém não são todos as peças completas. Muitos hinos eram desdobrados em várias estrofes, e então eles assumiam ser outra obra, embora fosse a extensão da mesma. Era a força do que se pregava derramado nas canções. Impossível ver o avanço do povo wesleyano sem esta base de adoração. Então, qual que era a fonte do adorador? É fácil pensar que Charles era um músico prático, um poeta natural. Porém, seu futuro de adoração no movimento, e esse deve ser para nós, nosso exemplo, era o fruto de algo mais profundo. Para este fato, ele mesmo relata. Olha o que ele fala. A diligência me conduziu para o pensamento sério. Eu participava do sacramento semanalmente e persuadi 2 ou 3 jovens estudantes a me acompanharem, a observarem o método de estudos prescrito pelos estatutos da universidade. Isso me valeu o inocente apelido de metodista. A base nuclear da adoração cristã wesleyana estava neste ato profundo na vida com Deus. Por isso que é chamado de teologia cantada, né? Cantando a teologia. Nos dias atuais, quando a adoração assume uma grande parte da cristandade, ao comercial e de entretenimento do século XVIII, a sociedade era suprema. Desculpa. Nos dias atuais, quando a adoração assume uma grande parte da cristandade, ao comercial de entretenimento. No século XVIII, a seriedade era suprema, pois eles cantavam a teologia pura, exaltavam Deus, realizando assim um louvor centrado na pessoa. Qualquer membro comum daquelas sociedades e classes possuía uma fé gerada a partir do compromisso de conhecer a Deus. Este foi um dos motivos pelo qual o Espírito Santo soprou sobre o movimento em 100 anos. E o povo wesleyano estava nos 5 continentes da Terra, uma obra de missões tão profunda quanto o movimento morável e a iniciativa de William Carey. Os metodistas são para os Estados Unidos os que foram os bandeirantes no Brasil. Embora que no Brasil o esforço era geopolítico, porém nos Estados Unidos era a força das missões e a visão de espalhar a santidade. Gente, muito comum você ver naqueles filmes antigos que os chamados escravos, né, eles se reuniam em tendas para cantar, aquelas tendas no meio do mato, eles vinham das fazendas para cultuar. De início, os patrões não deixavam não, mas os negros iam e se convertiam e voltavam diferente. Voltavam mais calmo, mais tranquilo, mais pacífico, e o pessoal entendeu que isso era bom. Então eles liberavam os escravos, os chamados escravos, para irem. Acabou que Deus tomou isso com um grande avivamento, espalhou pelo mundo inteiro. Né? Muito lindo isso aí, glória a Deus. Não, não, lindo não é escravatura, né? Lindo o que Deus fez através deles, né? Ok. Muito bem. Pegando o gancho aí dessa aula, do que nós acabamos de ler, a teologia wesleyana, ela é baseada, desculpa, a adoração wesleyana, nazarena, é baseada no que vem do púlpito, né? O púlpito é um crivo para as nossas canções. Passou pelo púlpito, vale para a gente. Não passa pelo púlpito, não vale para a gente. Isso torna-se com que a adoração wesleyana ela seja mais centrada, e seja mais autêntica, e seja mais ortodoxa.
Nós estudamos na sala também a questão da inódia e da inologia. Eu não sei se esses termos para vocês eram termos velhos ou novos. Não sei se alguém nunca ouviu falar, por exemplo, inódia. É um termo que nunca fala, que nunca se fala. Você já ouviu, Amanda, esse termo inódia, né? Então, inódia é a coleção de obras musicais. Já a inologia é a forma de você analisar aquela obra, o seu pensamento, seu direcionamento, né? E isso é contextual. Por exemplo, eu canto hoje aquela música, né? Desligue o celular, né? Essa música cantada há 50 anos atrás não faria sentido, porque nem celular havia, ninguém sabia o que é celular. Ela assumiu, né, uma forma atual, mas a mensagem é antiga. Qual que é a mensagem do celular aí, nessa música? A mensagem aí é dizer que tenha mais tempo com Deus do que com o celular. Desliga um pouquinho, ore mais. Essa mensagem é a mesma coisa do passado. Crê e observa tudo quanto o Senhor obedece ao que Cristo manda. O fiel obedece ao que Cristo manda, né? Em fervente oração, tens o teu coração. Desligue o celular e vem adorar, né? Então, assim, a gente, a gente tem a mesma mensagem contextualizada de forma diferente. Amanda, tudo bem, tranquilo, tranquilo. De forma diferente, né, Flávio? De forma diferente. Então, é o mesmo tema. Então, para nós wesleyanos, para nós nazarenos, vale o que vem do púlpito. Olha, que vocês vão ser pastores do futuro. Vão ser pastores e pastoras. Vocês têm que zelar por isso. Nossa teologia, ela é bíblica, né? Nossa canção, ela é bíblica, ela é púlpito, ela é mensagem, o que vem de lá, entendeu? Então, muito importante esse pensamento wesleyano da adoração. Aberto aí, que quem quer colocar alguma coisa para a gente desenvolver o tema? Pode, não precisa perguntar se não quiser, né? Mas você pode participar. Dizer, ó, achei interessante esse ponto, ou esse ponto, esse ponto. O Daniel tá caladinho hoje, né? Graças a Deus. Vamos então aí tocar o barco. Pastor, Pois não, essa Amanda? aula vai ficar gravada? Vai. Eu preciso dar um pulinho lá na igreja, ver o que tá acontecendo com o alarme e já volto. Tá bom, minha filha. Deus abençoe. Tá jóia? Tá Vai jóia. lá. Obrigada. Mas Tchau, não vai tchau. pulando, não. Vai andando. Vai normal. Tá jóia. Tchau. Deus abençoe. Se você Amém. voltar, vai estar aberto para você entrar, tá bom? Tá bom. Obrigada, Pode. pastor. Tchau, Amém. tchau. Deus abençoe. Amém. E, pastor, eu achei interessante aí a questão aí da música ser um complemento da palavra, né? A música complementa a palavra, no caso, porque ela vem antes da palavra, o louvor, né? E muitas das vezes a gente não fez nenhum planejamento e o louvor foi uma abertura já, uma representação para a palavra que ia ser ministrada. Então, é coisa de espírito mesmo, coisa de Deus isso aí. Já aconteceu várias vezes aqui no vídeo. Hum. Muito bom. Isso foi espontâneo, né? O bom é quando você também pode programar. Flávio, você lembra daquela questão da igreja primitiva que o cântico era no final? Sim. Então, porque a palavra provocava o cântico. Olha que interessante. Sim. Essa é a linha que o Wesley segue. Agora, nós podemos, tipo assim, você está no louvor, pastor, vai pregar sobre o que hoje? Vai pregar sobre perdão. Ótimo. Vamos cantar perdão. Diga umas canções de perdão lá. Tem hora que você come uma salada de fruta na igreja, né? Vários temas cantando ao mesmo tempo, você fica assim, dando tiro de quanto é lado. Eu acho que tem que ser uma coisa mais alinhada, para você ter mais objetivos, mais resultado. É isso aí. Até, Mas, até, algumas, sim. até algumas vezes nos cultos a gente faz isso, né? No fim, do encerramento do culto, fazer um louvor também, né? Para apelo para as pessoas virem também até o altar, né? Então, é que o pastor falou, e é maravilhoso quando a gente encerra o culto com louvor, é muito bom mesmo. É, Maravilhoso. inclusive alusivo que foi pregado, né? Alusivo que foi pregado. Mais alguém quer participar aí? Eu quero perguntar se inologia é a mesma coisa que enografia. Eu já ouvi esse termo. Faz parte, Major. Inografia faz parte. Inografia é a forma de você escrever a música, né? É a forma de você chamada de notação musical, que foi uma arte desenvolvida pelo Guido d'Arezzo no século IX, né? O Guido d'Arezzo que
que fez. Mas é isso aí, etnografia também. Legal. Só que a etnografia está embaixo da enologia, tá? Enologia é o top. Você tem Aham, os legal. subtópicos aí. Ok, pessoal, vamos então encerrando aqui. Ou mais alguém quer falar? O Daniel tá quietinho hoje, rapaz. O que aconteceu com ele? Não tá bem não, viu? Acho que não jantou ainda. Tô quieto, tô Ó, quieto, vai, provoca a onça aí, ó. tô quieto. Eu tô até considerando algumas perguntas, mas eu acho que ainda não é a hora. Vou deixar a próxima aula para ver Você, se entra. você é marroquino, ficou triste hoje? Marroquino, nossa, depois dessa eu vou ficar mais quieto aqui. É porque você Pô, ficou a gente quietinho. até chamava ele de indiano, mas de marroquino é novidade. Os marroquinos, é porque o marroquino perdeu, né, hoje, né, pra França, né? Ficaram tristes, rapaz. Merecia ganhar, viu? Ok, pessoal. Vamos então para a próxima aula. A gente vai encerrando aqui. Daqui 3 minutos, 4, estamos voltando aí. Vamos tomar uma água e voltar rapidinho, tá? Deus abençoe. Glória a Deus.